Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em tuas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus irá. Verás em breve as dores findas do dia alegre da sua vinda. Se isso tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Amém? Então sabemos que quando estivermos aqui é lutas, dificuldades, porém não podemos estar abatidos, não é? Tem uma esperança. Não somos como os demais que não têm esperança. Há esperança para o povo de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Nós ouvimos Jesus dizer: porque tu dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Podem sentar, irmãos. É 17? Ok, tem Apocalipse 3,17. Eu anotei errado aqui. É o versículo 17, não é? Porque tu dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabeis que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Assim é bom que eu sei que vocês estão na ativa, né? Estão olhando também, participando, isso é muito bom. Ok, no culto anterior, nós falamos sobre o 9º mandamento. Não dirás falso testemunho. Não foi? Não dirás falso testemunho. E entramos em vários detalhes naquele culto, inclusive estudando algumas palavras ali, do grego, o que significa isso, não dirás falso testemunho. E então nós falamos sobre a atitude dos laodiceanos, porque às vezes você não sabe o que é dar falso testemunho, de si mesmo ou de outras pessoas. Então nós discorremos por algumas partes das Escrituras e chegamos no livro de Apocalipse, onde nós encontramos a atitude do povo que estão nesse espírito desta era, agarrado com o espírito de sedução. Eles são seduzidos para depois adquirir. É o espírito de sedução e aquisição. Então, uma vez que essas pessoas são seduzidas, elas compram o que não podem. Elas foram seduzidas para isso. Para isso tem pessoas treinadas para seduzir, não é? para seduzir as pessoas. E eles terminam dizendo, eu sou rico, eu posso comprar. Eu tenho limite. Não é? Eu tenho limite, eu tenho crédito na praça. Apenas olhe para tudo que eu tenho, eu estou enriquecido, eu tenho uma porção de coisas. E estão pobres, cegos e nus. Porque tudo que tem está em dívida. Está dívidas e mais dívidas acumuladas.
E agora eu creio que o Senhor Jesus, na sua palavra, não somente está nos dizendo da nossa, vamos falar assim, da nossa, e ter isto como repreensão de Deus para nós, porque a única forma de você não entrar no espírito de Laodiceia é você tomar para si o conselho de Deus. Vê? Porque se você deixar passar por alto, você diz, não é comigo que ele está falando, e você termina fazendo como o padre, que diz, naquele tempo, disse Jesus aos apóstolos. Quer dizer, não é para esse tempo, não é para mim, foi só para os apóstolos. Então fica um Jesus histórico, uma palavra, uma Bíblia da história, que não serve para hoje. Não, o que Jesus disse naquele tempo foi para esse tempo, foi para agora, porque são coisas que estão se cumprindo agora. Então isto não trata apenas com a condição espiritual das pessoas, embora isto seja propriamente a verdade, porque espiritualmente falando eles estão pobres, cegos e nus. Mas embora ele tenha dito muitas coisas, ou embora as pessoas digam eu tenho, eles só devem, só têm dívidas. E suas dívidas fazem com que eles se tornem escravos. Escravos de um sistema que a cada dia os deixa mais escravizados. E eles têm que pagar por estas coisas. E a maioria das pessoas hoje nada mais são do que escravo dos contratos. Eu lembro que foi assim que nós concluímos o culto anterior. Quem pegar a série depois, com todos os cultos, vai ver que é uma continuidade. Eu gosto de fazer assim. Nós pegamos um tema e estudamos por 2, 3 meses. Então as pessoas hoje são escravas de contrato. Tudo que você compra e faz ali em 5 vezes, 10 vezes, você tem que assinar as promissoras. Você passa no cartão, não precisa nem assinar nada, só digita sua senha, mas o contrato já está no cartão. E assim sucessivamente. Então mais de 50% de todas as compras feitas no cartão de crédito, elas são pagas assim. 50% das compras são nos mercados, farmácias, seja o que for, são compradas, as compras são feitas no cartão de crédito. E o truque é este: te dar mais crédito. Se possível, um crédito até ilimitado nesses cartões. E quando você chega ao ponto onde você tem alcançado o limite máximo daquele cartão, você simplesmente não consegue comprar mais. Sabe que todo o seu dinheiro que entrar já é para pagar, não é, a despesa daquele cartão. Então o que você faz? Eu só posso comprar se tiver mais crédito, porque o dinheiro do mês já está tudo nisto. Então fica chorando no pé do balcão do gerente, para que seu limite seja acrescido um pouco. Aumente mais o meu limite, que esse aí não está dando. E o resultado é que você chega num nível tão alto onde você fica amarrado como um escravo de contrato, trabalhando para fazer somente pagamentos mínimos, que você não vai conseguir pagar a prestação. A prestação é 200, então eles te dão, você pode pagar o mínimo, que seria 45, 50, 60. E você diz, puxa, então não tem problema, a prestação é 200, mas eu posso pagar o mínimo, 60, 80. E, no entanto, o restante você não pagou para chegar no limite da prestação. Eles jogam aquilo em cima com juros e correções monetárias, uma coisa exorbitante. No outro mês, você estará muito mais endividado do que no mês anterior, sem ter comprado. E isso sem ter comprado. E o resultado é que isso não é outra coisa senão uma armadilha. Uma armadilha, e esta armadilha não é pela situação que o mundo está. Isto é uma armadilha do diabo, simplesmente para escravizar a cada um de nós com preocupações e com trabalho, para que você não tenha tempo para mais nada. Para mais nada. Agora, claro, que quem pegar esse culto como vocês agora, e que não ouviram o culto anterior, poderão ficar um pouco perdidos no tema, porque entramos falando sobre isto. Porém, é uma continuidade. Mas nós vamos voltar para o assunto sobre relacionamento. Se você observar o alerta que Pedro deu nas Escrituras, e você está aí com a sua velha Bíblia e quiser acompanhar comigo, como eu errei aquele capítulo, né? Agora deixe-me observar aqui, para não cometer 2 erros no culto só, né? Citar o capítulo errado. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 18. Vamos ver aqui um alerta que o apóstolo Pedro nos dá. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 18. Observe isto. Eu já encontrei aqui. Exato. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidade,
engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz também servo. Puxa, isso está nas Escrituras. Agora vamos olhar isso com mais detalhe, este mesmo versículo. Veja, porque falando coisas muito arrogantes de vaidade, eles engodam. Sabe o que significa isto? Eles atraem tua atenção, vê? E colocam placas bonitas, letras coloridas, músicas, que você já entra na loja naquele ritmo, vê? Eles atraem, eles iscam. É como jogar um anzol com a isca ainda fazendo assim, né? E o preço que eles põem também, R$ 9,99. É, exato, tudo para atrair. Porque aquilo engana a tua mente. Você diz, é só R$ 9,99. Ele nunca coloca o preço fechado, 10, porque fica mais pesado. Né? Então eles atraem, eles iscam, eles enganam. Nós estamos trabalhando aqui, gente, dentro do 9º mandamento. Não dirás falso testemunho. Então quando eles fazem isto, eles estão dando testemunho falso para você. Estão te passando um preço falso. Estão te passando a propaganda falsa e enganosa. Mesmo que o produto seja bom. Mas você não tem necessidade daquilo. No entanto, eles fazem de um jeito que você compra. Porque eles usam isto, palavra arrogante, de vaidade. Eles engodam, quer dizer, eles atraem, eles iscam, eles enganam. Com as concupiscências da carne e com dissoluções, aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade. Ou, mais precisamente, enquanto eles lhes prometem liberdade, para fazer como eles se agradam. Ele diz assim, você vai ser uma pessoa melhor, vai ficar mais bonita, e vai ser isso, vai ser aquilo, aquele perfume vai te fazer atrair as pessoas. E assim vai. Me diga, qual o sentido de você andar com um perfume atraindo todo mundo por aí afora? Qual o sentido disso? Me diga. Você quer agradar seu marido, então você coloca um perfume bem cheiroso, né? E vão para o quarto. Mas qual o sentido de uma mulher colocar um perfume que onde ela passa na rua, em farmácia, todos os homens fiquem... Uau! Sim, é um falso testemunho. Vê? Isto é um problema sério. Agora, a Bíblia diz que o crente tem um bom cheiro de Cristo. Eu não estou dizendo aqui para vocês andarem fedidos. Não, senhores. Mas temos que entender qual o motivo e qual o objetivo para não darmos um falso testemunho de si mesmo. Vamos continuar. Sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz também servo. Vê? Por isso, quando o vendedor te vende, você se torna escravo naquela loja. E aí está a sua resposta para se você deveria ou não usar agora o seu cartão de crédito. Não é? Porque isso é um problema que tem afetado muitos de nós, muita gente. E muitas pessoas têm deixado, inclusive, de contribuir com a obra de Deus por causa de dívida. E essas dívidas não são necessidades. Não são a maior necessidade. Não é a água, não é a luz, não, senhores. São outras coisas. Vê? São convenientes? Certamente. Essas coisas são feitas para serem convenientes. O cartão de crédito que nós usamos, o talão de cheque, é conveniente? É, para nos tornar uma vida mais fácil. Agora, quando você olha essas coisas nos mínimos detalhes, você descobre que está caminhando exatamente como o mundo quer que os crentes caminhem. Folgado, porta larga. E o fim é o quê? Vamos para Mateus capítulo 7. Claro que nós dificilmente ou nunca entramos por essas escrituras olhando esses detalhes do nosso dia a dia, mas tudo isso faz parte. Tudo isso faz parte da nossa vida, da nossa atitude, da nossa maneira de ser. Mateus capítulo 7, versículo 13. Mateus capítulo 7, versículo 13. Você sabe, tem pessoas que não gostavam de ir nas quarta-feiras para a igreja porque era culto de oração. Então,
E outros não iam na escola dominical porque era muita leitura de Bíblia. E eu não sei como vocês conseguem vir todo culto, que todo culto é ensinamento, é Bíblia para lá e para cá. Não é? Mateus capítulo 7, versículo 13. O que está escrito em Mateus 7 e 13? Entrai pela porta estreita, correto? A porta apertada. Porque larga é a porta e é espaçoso o caminho que conduz à perdição. Então, quando vocês pensam nisso, quando vocês leem isso nas Escrituras, o que você pensa? Perdição, inferno e tal. Mas como é que se anda em direção ao inferno, em direção ao lago de fogo? É fazendo exatamente as coisas que o diabo coloca nas pessoas, que ele inspira as pessoas a fazerem. E se você não souber se conduzir nesse presente século, nesse início do século XXI, quando as portas estão escancaradas e esse mundo está colorido aí, atraindo a sua atenção para todos os meios, como você vai fazer? Vê? Continuando. E muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Porque esta porta que conduz à vida eterna é difícil, você não anda tão arrumada, você não anda tão arrumado, você não anda tão bonita, não tem tanto creme e base e sombra e isto e aquilo. Não tem tanto isso. Então são poucos que querem viver dessa forma. Diz isso é para velho, esse tipo de vestimento é para velho, esse comprimento de roupa é para as velhas. Ok, no dia do juízo vamos ver quando Deus pedir conta disso diante dele. Quero ver o que você vai dizer diante de Deus. Diante de mim você pode dar qualquer desculpa, diante dos irmãos nós damos qualquer desculpa, diante das pessoas se dá qualquer desculpa. Eu quero ver quando chegar diante de Deus. Uma vez que Deus está aqui e está dizendo o que é que Ele requer de nós. Se fosse uma coisa de só encontrarmos Deus no final da estrada, um Deus distante, mas Deus mandou um profeta nesse tempo do fim para nos dizer que Deus está aqui, que Ele está presente. E o que o anjo disse para William Branham, diga ao povo que os seus pensamentos diante de Deus falam mais alto do que suas palavras. Um anjo foi enviado da presença de Deus Todo-Poderoso para nos entregar esse recado. Diga a eles que seus pensamentos diante de Deus falam mais alto do que suas palavras. Vê? Ok, vamos aqui para 1 Coríntios para ver o que Paulo disse. Jesus falou sobre entrar por porta estreita e tal, e são poucos os que entram por esta porta que conduz à vida. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta a 1 Coríntios, no capítulo 6 e o versículo 12, veja como está aqui nas Escrituras. Observe, 1 Coríntios 6, versículo 12. Ok, está escrito assim: todas as coisas me são lícitas. Ora, Jesus disse o quê? Aqueles que entram pela porta larga faz o quê? Eles fazem de tudo, eles não se limitam a nada. Então agora o crente que entra pela porta estreita, o crente que entra, que escolhe o caminho apertado, ele sabe, eu poderia fazer isto, eu poderia obter aquilo, mas escuta, isto vai servir de quê para mim? Que benefício isso me trará? Por isso eu digo para as pessoas, quando eles perguntam quais as proibições na sua igreja, eu digo nenhuma. Ninguém proíbe nada de ninguém. Como? Não tem proibição? Lá não tem doutrina? Digo, olha, nós só ensinamos a doutrina. E como não tem proibição? Digo, porque proibição não é doutrina. Vê? Proibição não é doutrina. Mas quais são as proibições que tem? Eu digo, nenhuma. Cada um vive da forma que, bem à vontade, da forma que quer viver. Sabe por quê? Por causa disso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Mas somente o cristão, somente quem passa por uma experiência com Deus, é que descobre que nem todas as coisas convêm. Porque se é algo que te afasta de Deus, se é algo que te afasta da palavra, então você já sabe, isso não é para mim, porque eu não sou daqui, eu sou filho de Deus. Eu não posso viver como os demais que não têm esperança. Eu não posso viver como os demais que não sabem para onde vai quando morrer. Eu tenho certeza que eu, mesmo sendo miserável pecador, mas aquele sacrifício na cruz foi por mim. Foi pelos meus pecados. E Ele prometeu, Deus enviou seu Filho ao mundo para isto, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então como posso eu ter dúvida da minha salvação? Como pode você ficar cocheando de dois pensamentos? Será que sou ou não sou? Não, a palavra de Deus diz que é.
Vê? Aquele que crê e for batizado, aquele que permanecer até o fim, será salvo. Quem crê e for batizado, será salvo. Se você permanecer até o fim, foi dito isto. Se você não se envergonhar de Deus aqui na terra e confessá-lo perante os homens, quer dizer o mesmo que Deus disse, ele também te confessará lá no céu. Não é assim que está nas Escrituras? Então não temos por que duvidar dessas coisas. Agora, quanto àquilo que se faz, o que se adquire, o que se compra, o que se fala, o que se pratica, está aqui o que Paulo disse. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Que quer dizer lucrativo, isso não tem nenhum lucro para mim. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Amém? Porque quando você se deixa dominar, você se torna escravo. E você se torna escravo e ainda começa a dar falso testemunho, dizendo uma coisa que não é. Oh, não dirás falso testemunho. Vamos chegar nesse ponto outra vez. Então são vários os argumentos, meus irmãos, que são usados. E quando estamos falando ainda sobre o comprar e o adquirir, os argumentos são estes. Era um bom negócio, eu não podia deixar passar. Era tão bom que eu simplesmente tive que consegui-lo agora. E eles disseram, é somente por hoje, é só por um dia. Este é o preço. E não vai continuar este preço. Amanhã vai estar duplicado. Você passa na loja, quanto é isso aqui? Olha, só hoje esse preço. Esqueça esse negócio só hoje. Isso é a forma que ele está ali treinado para engodar você. Isso é um falso testemunho que ele está dando. Sim, é isso mesmo. Então, quando o limite não é suficiente, eles arrumam rotatória para aumentar o crédito, né? Ele sabe que você quer comprar, ele sabe que você tem limite, ele sabe que você é bom pagador, porém teu limite estourou, então eles arrumam um jeito. Bem que tu sabe disso, hein? Eles arrumam um jeito. Olha, ainda falta para você comprar essa peça, você ainda precisa de uns R$350 que você não tem no limite. Porém, tem uma rotatória aqui que nós fazemos e fizeram isto e ele terminou trazendo a peça. Não é? É dessa forma. Vê? E o resultado, eles dizem, somente por um dia o preço. Alerta geral, é só hoje, preços imbatíveis. E você caiu pela velha propaganda, outra vez. Mas quando você pagou com cartão de crédito, você acabou pagando 18% a 20% de juro. Ou mais, vai saber? E agora você está pagando juro sobre juro constantemente. Quantos de vocês já ouviram aquelas propagandas de venda? Compre pelo menos hoje, porque amanhã os preços estarão subindo. É só hoje. Se você já ouviu essas propagandas de promoção, né, no rádio, na televisão, você sabe que eles dizem somente um dia de venda, é somente um dia de venda. E ainda assim, aquela propaganda está no ar quase sempre. Quase sempre. Você vai no outro dia, os preços continuam o mesmo. Eles estão com algum problema, está é tempo de liquidação. Ou eles sabem que você está próximo a receber o seu vale, ou o restante do seu pagamento. E de qualquer forma você vai comprar. Então eles gastam milhões com aquela propaganda para atrair tua atenção. Você pensa que não, você diz eu não vou. Mas você sabe quantos que vão naquele dia e ficam na porta da loja esperando abrir? Porque eles desbaixaram o juro, está preço de custo e aquela coisa toda? Primeiro, uma semana antes eles colocam o preço lá em cima. Vê? Para naquele dia combinado eles deixaram o preço no que realmente deveria ser. E você pensa que eles realmente baixaram os preços? Não é dessa forma. Agora, quando essas coisas acontecem, qualquer coisa que ele baixa, é como você vê hoje, nessa era de informática, né? O que você vê acontecer com os computadores, que a cada mês sai um tipo diferente. E claro, estamos falando isso também, porque essas coisas estão se tornando bem popular. E terminará cada residência ter dois ou duas peças, como hoje tem celular. Eu lembro quando os primeiros celulares nós não podíamos comprar. Eu trabalhei 20 dias para comprar meu primeiro celular. 20 dias de trabalho para comprar o primeiro tijolão, que só funcionava por 4 horas, e olhe lá. A bateria já não servia mais nada. Mas hoje, todas as crianças por aí fora estão brincando com o celular, do mesmo jeito é computadores. E o resultado? A pessoa passa e diz, eu simplesmente tinha que ter aquele modelo, porque aquilo é o top de linha. Porém, você sabe, se você esperar alguns meses na frente, 2 meses, 3 meses, aquilo vai estar quase pela metade do preço que você queria comprar hoje. Vê? Porque um mais novo e mais brilhante está ali na prateleira já. Vê? E aquele que você teve que comprar naquela hora, que ali vai estar pela metade do preço.
Eu bem sei disso, né? Então estamos lidando aqui com a decepção. Isso que estamos falando. Estamos lidando com a decepção, e essas decepções vêm por causa de um falso testemunho que te é apresentado. E agora nós vamos ver como esta decepção trabalha em seu caminho no casamento. Tem gente que está dizendo, eu espero que essa série termine logo. Alguém já está dizendo por aí, os homens, essa série sobre casamento tem que terminar logo, porque os homens têm apanhado muito, viu? Pois bem, vamos ver agora como é que essa decepção causada por um mau testemunho, não é que falamos aqui sobre coisas várias, não é? Vamos ver como essa decepção trabalha em teu casamento, e isto vem por causa de um falso testemunho. Nós descobrimos no culto anterior que estas palavras, não dirás falso testemunho, significa que você deveria conscientemente cometer falsidade com o intento de enganar. Por que você dá um falso testemunho? Conscientemente, você comete uma falsidade e a sua intenção é enganar a outra pessoa. E você começa enganando a outra pessoa, enganando primeiro a si próprio. Porque antes de você apresentar o engano, o engodo, você primeiro alimenta aquilo, você forja, você pensa, você imagina, arquiteta, cria um personagem, arruma uma história. E quando você apresenta aquela história, você apresenta de uma forma que você mesmo passa a acreditar naquilo. Vê? Você terá que viver em função daquilo. Mas a Bíblia diz contra ti, não dirás falso testemunho contra ti. E esta aqui, meu irmão, é a palavra-chave. Isso é uma coisa para enganar a si mesmo. Mas, no geral, isso vai envolver, a decepção começa a surgir quando você leva aquilo para a outra pessoa, para envolver a outra pessoa. E, neste caso, o cônjuge, o esposo ou a esposa. E como eu tenho batido antes, essa decepção significa somente mentir para a sua esposa ou mentir para o seu esposo. E isto envolve aqui falsidade. Você se torna uma pessoa falsa. Ou em decepção. Porque era algo que não era esperado pela outra pessoa, quando se descobre que aquilo foi uma mentira. E isto gera então desconfiança, já não se tem mais confiança na pessoa, porque diz, se ele mentiu nessa, está mentindo nessa outra. Se naquela história ela não falou a verdade, como é que eu vou acreditar que isso aqui agora é verdade? Então o resultado disto, se seu cônjuge, lembrem do que falamos no culto anterior, nós falamos sobre dinheiro. E sobre a jovem, falei para minha filha mais velha, você não pode ficar sem ouvir aquele culto. Não, que ela não estava na escola, você não pode ficar sem ouvir aquele culto. Agora, se um filho atende o conselho do pai, não é? Assim como diz, vai fazer sua lição de casa, ele pega o caderno mesmo sem querer e vai lá cobrir o A, o B e o C, do mesmo jeito teria que então procurar também o culto para ouvir. Não é? E nós falamos ali, como eu posso... o que eu posso fazer para não adquirir para mim uma pessoa que dê falso testemunho, uma pessoa que seja... Entramos em algumas outras variações ali dos detalhes dessas coisas todas. E nós entramos na parte sobre o dinheiro. Observe o dinheiro, como ele gasta o dinheiro. O que ele faz com o que ganha. Vá atrás do dinheiro dessa pessoa. E veja, quer saber como aquela moça será, como esposa ela será daqui a 5 anos? Veja como ela gasta seu dinheiro hoje. Quer saber como aquele homem será daqui a 5 anos? Observe como ele gasta seu dinheiro hoje. Quer saber se ele será uma pessoa que não será mão fechada para você, que cuidará das tuas necessidades? Quer saber se aquele jovem com quem você pensa em namorar, noivar ou casar, quer saber se ele será um bom marido? Descubra na igreja se ele é dizimista, se ele é ofertante. Porque se ele esconde essa parte que é sagrada, então você acha que tipo de cuidado ele terá com a sua família? Se ele primeiro nega a cumprir a sua obrigação para com Deus? Se ele primeiro quebra um dos mandamentos, não roubarás? Isso é sério. Isto é sério. Agora vamos tratar agora não dessa parte, mas do casal agora, cônjuge. Se o seu cônjuge não paga os seus dízimos, gente, não estamos pregando aqui sobre dinheiro, você sabe que eu não falo sobre isso, mas está dentro do tema. Está dentro do tema e eu estou apenas passando para vocês o que já foi pregado no ano de 2000. Falei no culto passado, não foi? Isso que eu estou falando para vocês foi pregado na igreja, lá em Ohio, nos Estados Unidos, no ano de 2000.
Estou apenas repassando esse tema, que agora temos traduzido isto para ajudar os irmãos, né, de língua portuguesa. Então, vamos entrar nessa questão um pouquinho. Observe isto, viu? Eu quero ser bem claro nesse ponto. Se seu cônjuge não paga os seus dízimos, essas pessoas estarão roubando a Deus. E se você faz parte daquilo, você também, por tabela, se torna também ladrão. E estará quebrando os mandamentos. Se aquele dinheiro é parte sua, então você sofrerá as consequências também que advêm para aquela pessoa. Se a Bíblia diz que um ladrão não pode entrar no reino de Deus, falamos sobre isso, que roubar não é simplesmente assaltar a pessoa lá na rua. Tem muitas formas de roubar. Quando se nega o direito da outra pessoa, você também está roubando. E assim é que muitos se tornam ladrões dentro de suas próprias casas, roubam seus próprios bolsos. Rouba sua própria esposa, seu próprio marido, e assim sucessivamente. É isto que acontece. Então, quando você cumpre com aquilo que Deus exige em sua palavra, você recebe bênçãos. E aquela bênção não vem só para você, mas para com aquelas pessoas que estão contigo. Então, se você fez algo e aquilo atrai a maldição de Deus, a maldição não é só para você, para aqueles também que estão com você. Este é um problema sério. Eu queria ler para vocês aqui algo do irmão Kossorek, que ele ensinou na sua igreja, falando sobre os filhos, seus filhos. Ele disse: meus garotos, eu sei que ele tem filhas, né? 3 filhas que ele tem, mas no entanto ele falou assim, em termos gerais. Meus garotos sabem que, contanto que eles vivam sob o meu teto, eles obedecerão às leis de Deus que eu obedeço. Porque se eles não obedecem, eles trarão maldição para dentro de minha casa. Isto é os filhos. Por que vocês acham que o irmão Branham disse para Billy Paul: olha, é melhor você sair de casa, aqui eu procuro servir a Deus, e você não quer cumprir com isto, quer viver qualquer classe de vida. Agora, as pessoas querem também expulsar os filhos por qualquer coisa. E diz: mas o irmão Branham fez isso. Porém, não procuram saber o que estava acontecendo, o que é que Billy Paul fez. É a mesma coisa de tirar pessoas debaixo da comunhão. Querem tirar por qualquer coisa que se faça. E não olham nas Escrituras qual foi o motivo que foi tirado. Não é simplesmente fazer, você tem que saber o que fazer, como fazer, por que está fazendo. Ok. Deixe-me repetir outra vez as palavras do irmão Kossorek. Meus garotos sabem que, contanto que eles vivam sob o meu teto, eles obedecerão às leis de Deus que eu obedeço. Porque se eles não obedecem, eles trarão a maldição para dentro de minha casa. Portanto, meus garotos sabem o que significa devolver a Deus e devolver a César. Tenho certeza de que eles sabem que eles serão abençoados. Agora, se você é um pai e você criou seus filhos na igreja, e eles sabem que você é dizimista e ofertante, e você percebe que eles começam a trabalhar, a ganhar seu dinheiro, e eles não se tornam isto, pode entrar em desespero e orar por eles. Porque eles não estão procurando em nada serem abençoados. Se você cria seus filhos na igreja, eu não estou falando apenas para você, estou falando para o mundo agora. Você não imagina quantas pessoas estão nos ouvindo nesse instante. Quantas pessoas nos ouvirão futuramente. Essas mesmas coisas vocês ouvem agora. Se você cria seus filhos na igreja e eles observam que os pais vão ver que eles têm que tomar isto como exemplo, e seus pais ofertam na hora da oferta, e eles não fazem, eles não procuram ter este bom costume de também adquirir a moedinha e também querer ofertar a Deus isso, o que você pode esperar deles? Se você cria seus filhos e na hora da oração você fecha seus olhos em reverência, tem pessoas que não fazem isso, com os olhos abertos. Porque diz: puxa, na hora que fechar o olho, aí é a hora que eu vou arrumar o cabelo, é a hora que eu vou ver o sapato de fulana, vou ver quem está de salto alto, vou ver quem está com roupa tal. E é assim que muitos pegam o espírito. A mulher ficou 14 anos com o espírito de adultério sobre si. E adquiriu aquele espírito errado aonde? No momento de uma oração. Quando aquele espírito estava sendo expulso de uma pessoa, e o homem de Deus diz: feche seus olhos em reverência nesta hora. E uma mulher, de uma forma irreverente, ficou com os olhos abertos. E aquele demônio saiu daquela mulher e passou para ela, no ato. E ela sofreu 14 anos com esse infeliz nas costas. Falta de reverência. Gente, isso é complicado. Os pais que não aplicam a palavra de Deus em sua casa, se nós não aplicarmos a palavra de Deus dentro das nossas casas, nós estamos privando nossos filhos de serem abençoados.
Outro meio, segundo o qual o seu cônjuge, que é o seu marido, a sua esposa, pode estar dando falso testemunho, é em sua profissão. Isso também é falso testemunho. Eu vou explicar alguma coisa sobre isso, talvez vocês consigam captar. Se eles estão alegando serem um crente, um cristão, e depois não vivem a sua profissão, se eles enganam os irmãos, então eles estarão enganando também a você. Na mensagem, os ungidos dos últimos dias, o homem de Deus, o reverendo William Branham, quando ele pregou esse sermão, ele disse, no parágrafo 49, agora, pode você fazer o enxerto, vê? Toda toranja, limão, tangerina, seja qual for os frutos cítricos que estão ali, todos podem viver segundo a árvore. Para quem não entende isso, ou nunca estudou isso, fica achando complicado. Ele só simplesmente está dizendo assim, está ali o pé de laranja, então você pega aquele galho, né, enxerta ali um galho de limão, do outro lado enxerta ali um galho de tangerina, na outra parte você enxerta ali uma toranja, ou seja o que for, uma laranja lima. Não, tem que ser cítrica, porque a natureza daquela principal é um fruto cítrico. Então todas as outras você enxerta ali. Fica aquele enfeite. Quando chegar o tempo da safra, todos vão brotar. Aquela coisa enfeitada. Mas um galho produz laranja, outro limão, outro tangerina, outro pocã. E assim sucessivamente. Vê? E todos estarão aonde? Estarão enxertados. Usufruindo da seiva, do tronco. É assim que está esse monte de igreja. Tudo dizendo que é de Deus, tudo dizendo que é do céu, tudo dizendo que é crente. Estão enxertados. Enxertados. Mas o galho original, se o pé é laranja, se o tronco é laranja, a raiz que está absorvendo os nutrientes é laranja, o galho original vai produzir laranja. Se alguém está ligado a Cristo como galho original, vai produzir vida de cristão. Mas quem foi enxertado vai dar fruto de batista, de assembleiano, de católico, de espírita. Porque estão enxertados. E todos leem as escrituras, todos falam de Deus, todos falam sobre cura divina e todos falam do céu. Mas se tem um galho original, vai produzir vida de cristão. É disso que estamos tratando aqui. Vê? Então ele continua. Então, mas eles estão enxertados. Todos podem viver daquela árvore, mas dando falso testemunho da árvore. Gente, essas palavras desse homem de Deus é muito tremenda. Todos estão enxertados e dando fruto, mas dando testemunho falso. E por que dá testemunho falso? Porque a árvore diz assim, olha, eu sou laranja. E o galho diz, mas eu estou produzindo limão. E a seiva eu estou pegando do pé de laranja, porém estou produzindo limão. E está dando um falso testemunho. E assim é todos os outros galhos. E assim é cada um de nós se professarmos cristianismo, mas as nossas atitudes forem diferentes do que é exigido nas Escrituras. Significa que estaremos dando um falso testemunho. E estamos quebrando assim o 9º mandamento da lei de Deus. Não darás falso testemunho. Veja. Continuando aqui com o profeta do Senhor. Eles estão dando falso testemunho da árvore, vivendo pela árvore. Vê isto? Estão vivendo e prosperando por meio da verdadeira vida que está nesta árvore. Agora ali está Mateus 24, versículo 24. Vivendo por meio da mesma vida, mas não estavam bem no princípio. Estão dando falso testemunho daquela árvore. É uma laranjeira, sem dúvida, é uma árvore cítrica. E dizem, esta igreja, esta denominação, está dando testemunho de Cristo. Com um batismo falso? Um testemunho falso da palavra? Tratando de dizer que o poder de Deus foi somente para os discípulos? Isso é um falso testemunho. Eu sou de Cristo, eu creio nos apóstolos. E batiza diferente dos apóstolos? Eu sou de Deus e não faz o que Deus exige em sua palavra? Isso é dar um falso testemunho. Note você que eles estão enxertados dentro da árvore, mas não estavam na semente original daquela árvore. Essa é a verdade. Não estavam na semente original. Uma árvore, meus irmãos, ela pode ser enxertada. Um galho pode ser enxertado naquele pé de laranjeira e viver através daquela árvore, porque é uma árvore cítrica. E se vocês olharem para a árvore, você pensará que está tudo bem. O que é aquilo? Aquilo é um pé de laranjeira. A folha é quase idêntica, você quase não vai notar a diferença. Os galhos também, você quase não nota a diferença. É tudo crente, é tudo de Deus. É tudo crente hoje em dia, ninguém mais quer se converter. Você chega na rua e diz que quer aceitar Jesus. Que rapaz, eu sou de Deus.
Aqui, ó, estou com Jesus e não abro. Os adesivos nas camisetas, não é? Eu sou louco por Jesus. E Jesus é o cara. Não é assim? Os adesivos crente roqueiro que nós encontramos por aí afora. E você não nota diferença. Aí você vê aquelas pessoas, as mulheres que dizem que são crentes, e você equipara com aquelas que não são, qual é a diferença? Se veste do mesmo jeito, estão do mesmo jeito, e quer ver, quem sabe, dar esse testemunho, é os incrédulos. Que diz aquela ali, é quente e não crente. Porque eles sabem, eles veem, eles estão com ela, eles saem com ela. Elas se mostram para eles, cobiçam com eles. Vê? E isto é o que? Um falso testemunho. Isto é quebrando os mandamentos. Quebrando os mandamentos da lei de Deus. Então, o que é que acontece com isto? O que acontece com essas pessoas? Elas estão tão enganadas o quanto possam ser. Alegando ser cristão, tendo uma forma de piedade, mas negando o poder que emana dela. E a Bíblia diz, dos tais afasta-te. Lembre-se, antes de concluirmos este tema, meu tempo já está vencendo, que aquelas duas palavras que anotamos ali, essas duas palavras hebraicas, usada lá nas escrituras de Êxodo capítulo 20, versículo parece que é o 15, 16, não darás falso testemunho. Vê? Essas duas palavras hebraicas ali, é a palavra sequer, S-H-E-H, tracinho em cima, separação, K-E-E. E ela significa desapontar, falsificar ou enganar. Esta é a explicação do que está no livro de Êxodo, 9º mandamento. Não darás falso testemunho de ti. E estamos falando sobre decepção deliberada, causando então um comportamento fraudulento. E você não pode desenvolver uma unidade se você não pode desenvolver confiança. Se você não consegue desenvolver entre o lar, marido e mulher, não é? Esposa e marido, se você não pode desenvolver ali uma atmosfera de confiança confiável, então você não pode fazer outra coisa a não ser por aquilo que está acontecendo que ali, um comportamento fraudulento onde está acontecendo engano. O oposto da falsidade é a franqueza e a honestidade. E o estudioso Webster, né, o criador, é como Aurélio para nós aqui, né? Mas para outras línguas e outros idiomas, mais conhecido que o nosso é Webster. O dicionário Webster nos diz que a honestidade é livre da mentira. A honestidade é livre de roubo, é livre de engano. E para ser honesto, implica confiança e lealdade. O Webster também nos diz que é a firme fé ou uma confissão de honestidade, de integridade, de confiabilidade, de justiça e etc. E assim ele continua designando. De uma pessoa ou de uma coisa. Em outras palavras, ele designa isto e junta tudo dizendo que isto é fé. Onde a atmosfera que se gera ali é de confiança. Então, isso significa segurança também. Agora, antes de concluirmos, que o meu medo era não chegarmos neste ponto, mas chegamos, antes de concluirmos, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias para lermos o último versículo, as últimas partes da Escritura neste culto. 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13. Quando este grau de responsabilidade, confiabilidade, honestidade está evidente entre duas pessoas, então o amor pode ser desenvolvido ali. O amor pode se desenvolver ali, entre uma pessoa e outra. E agora você poderá entender melhor o que Paulo quis dizer nessas palavras de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. O amor é o quê? Quem encontrou aí? Sofredor. Puxa. O amor é sofredor. Eu já pensei muitas vezes em pregar sobre isto, separando cada uma dessas palavras e estudando um pouquinho sobre elas. Porém, nesse culto podemos dar uma olhada rápida nisto. O amor é sofredor. Em outras palavras, meus irmãos, isso significa ser paciente para tolerar. Ora, eu amo,
Existe amor entre eu e este irmão. Existe amor entre você e sua esposa, entre você e seu esposo. Então entenda que este amor é sofredor. Significa ser paciente para tolerar as ofensas. Não é porque os dois se amam que não vai haver ofensa, injúria, brigas, discussões. Vai haver sim. Mas tem algo entre os dois, amor, que faz com que um suporte, aguente, disfarça, deixe de lado, tire por menos. Não levante a voz só porque o outro está nervoso, para falar da mesma altura e comece a gritar um com o outro. Significa que os corações estão distantes, por isso gritam tanto. Falamos sobre isso no dia 7 de novembro, quando fizemos o casamento da irmã Vilma. Eu não esqueço. Quando estão enamorados, quando estão amando, eles falam assim: oi querida, como é que estão as coisas? Não é? Ah, meu bem e tal. É assim quando estão enamorados. Mas quando começa a rancor e tá, um grita de cá, outro grita de lá, é como se estivesse em cima de dois morros, como no tempo antigo, quando eles gritavam ou passavam mensagem via tambor. Por que gritar tanto? Eu estou aqui do teu lado, nem no outro cômodo estou. Mas cada um quer gritar mais alto, porque seus corações estão separados, por isso eles não se escutam. Vê? Mas se há amor, se há uma atmosfera de amor, então tem sofrimento ali. E você sofre por suportar as ofensas e as injúrias dos outros. Você se torna brando e leve para castigar. Até mesmo se é necessário castigar, você é leve. Não diz a Escritura, quem ama corrige? Então veja como você corrige. Eu amo meu filho, então eu vou espancá-lo, porque a Bíblia diz: meter a vara mesmo. Foi por isso que Billy Paul errou quando ele bateu no seu filho, porque ele estava muito saltitante. O pai conversando ali com Irmão Branda conversando com seu filho, o menino correndo para lá e para cá, e entrando entre um e o outro e tal, e não deu sossego. Ele pegou o menino e deu umas lapadas boas. E o pai deixou, né? O avô deixou. Os avôs fazem o quê? Entra no meio, né? Termina apanhando também. Por isso que tem problema aí, quem mora perto de sogro e de sogra, porque sempre quer entrar no meio do problema familiar, porque acha que é mais entendido. Realmente é. Realmente tem mais inteligência nessa parte. Mas quer ensinar, quer dizer como tratar. Aí o outro pai, Maria de primeira viagem, mas não aceita de jeito nenhum. Não aceita, aí começa a abrir, começa a discussão. A mesma coisa de você, o rapaz casou, pode ter certeza de uma coisa. Sabe por que esse problema tanto entre sogra e nora? A culpa é do filho, a culpa é do homem. Muitas vezes, a maioria das vezes. Porque a sogra, ela sempre está com cuidado demais no filho. Ela começa a tratá-lo até melhor, preparar a comida mais gostosa para ver se atrai ele de volta para casa, para ficar mais com ele. E fica aquele ciúme da nora. E resultado, qualquer coisa que a mãe fala, aí o rapaz chega e conta, sabe? Mãe falou isso e isso. Mãe falou que a sua comida não presta, a mãe disse que a roupa não está bem lavada, e a mãe disse isso, e começa a colocar os ditames da mãe dentro da sua própria casa. Aí a esposa vai ter a sogra como uma megera, uma bruxa. Vê? Não leve coisa para casa, não leve coisa para sua esposa que você escutou de sua mãe. Não leve, ou você vai ter um problema muito sério. Pode escrever isso, você vai ver. Ok, então você tem que ser brando até para castigar. E Billy Paul bateu naquela criança, depois o irmão Branda chamou ele a atenção e disse: olha, você não devia ter feito isso. Mas papai, você sempre me ensinou a corrigir os filhos. O irmão Branda disse: porém, você bateu naquela criança irritado. Você estava irritado. E o anjo daquela criança foi atingido. O anjo daquela criança não gostou da forma que você o corrigiu. Só por isso. Agora você quer atingir um anjo? Quer deixar um anjo revoltado com você? Tem que ter uma jumenta para falar às vezes, né? Como a jumenta de Balaão. Cuidado. Ok, o que é que amor é também? É benigno. A segunda designação aqui do amor. O amor é benigno. Por que benigno? Para mostrar-se brando para alguém. Ser afável. Afável. Usar de benevolência. Sabe o que é usar de benevolência? É a pessoa não merecer nenhuma atenção, nenhum carinho, nenhum cuidado, merecer desprezo. E, no entanto, você ser benevolente. Amar aquela pessoa sem ela merecer ser amada. Quando eu vi isto uma vez, aquilo me atingiu em cheio. Me ame quando eu não mereço. Porque é quando eu mais preciso. Por quê? Você amar alguém porque a pessoa merece ser amada, você não está fazendo nada em troca. Você não está fazendo nada, você está apenas fazendo um negócio. Vê? Eu gosto de fulano porque ele gosta de mim. O que adiantou isso? Mas a Bíblia diz o quê? Amai vossos inimigos. Vê o que é cristianismo? A pessoa não gosta de você, no entanto você ama. A pessoa faz mal para você, você faz aquilo, você paga aquilo com bem.
A pessoa te xinga, você elogia de volta. Ah, meu Deus, por isso que a porta é estreita. Porque quem está fazendo isso? Vê? Mas o amor é benigno. Benigno. Mostrar-se brando para alguém, afável, usar de benevolência. Outra coisa, o amor não é invejoso. Significa ser irritado ou ferver de inveja, de ódio, de ira. Em um bom sentido, este amor que não é invejoso, ele é zeloso, ele só busca o que é bom. Vê? Ele só busca o que é bom. E veja a outra designação aqui. O amor não trata com leviandade. O que é tratar com leviandade? É ostentar o próprio ego. Eu tratei fulano com leviandade. O que é que eu fiz? Eu me impus sobre essa pessoa, me coloquei como eu sendo importante, como o melhor, digno de atenção. Aquilo que eu disse sobre o casal, o melhor prato é meu, o assento mais confortável é o meu, a parte da cama mais confortável é para mim, não é que eu falei, e o prato mais bonito é o meu, o talher que se tiver banhado a ouro então é meu. E você não está fazendo outra coisa senão tratando a outra pessoa de forma leviana, com leviandade. Você está ostentando o próprio ego. Eu apenas dou pequenos exemplos, mas isso vai longe. Ostentar o próprio ego, uma exibição de si. Uma exibição de si. Empregando um embelezamento retórico ao exaltar a si próprio de forma excessiva, em detrimento da outra pessoa. Isto é o que é tratar com leviandade. Mas Paulo também usou outra palavra. O amor não se ensoberbece. Quer dizer, inchar, explodir, causar borbulha. Esta é a palavra ensoberbece. É explodir, inchar, borbulhar, inflar-se, tornar-se arrogante, estar inchado, sustentar a si mesmo com orgulho, ser orgulhoso. Não pode haver isso entre um cônjuge. Ou você não está amando. Mas também diz, não se trata com indecência, que é agir de forma inconveniente. Não busca os seus interesses. Nem precisa explicação aqui, nem precisa designar o que significa. Simplesmente você não pode se tornar uma pessoa egocêntrica. Como se o mundo girasse em torno de você, como se a casa girasse em torno de você, como se esposa e filho estivessem ali para te servir, como escravo teu. Ou como se pai e esposo fosse apenas o provedor que é, apenas um escravo para trabalhar como burro de carga. Enquanto todos montam nas costas do velho, não só monta, mas toma chibata, toma espora, e o camarada morrendo, se acabando. E os filhos que gastam e mais gastam e não desligam a luz, sabe? Não desligam a luz, não fecham a torneira. Tem um pai para trabalhar, tem um pai para fazer isso, tem pai para... Para que eu vou me preocupar? E tome, no burro velho, tome espora, tome lapada, tome pau. Até que ele caia duro do ataque cardíaco e não consiga fazer mais nada, e ele fica, morreu, mas depois esqueceu de tudo e vão continuar suas próprias vidas. Não busca os seus interesses. Não se irrita facilmente. Irritar. E quando a pessoa se irrita facilmente, o que é que ela faz quando se irrita? Ela provoca, ela estimula a ira, ela desdenha da outra pessoa, ela despreza, fica irado, como é o nome? Exasplera, é assim? Mais ou menos isso, é exasperado, uma pessoa exasperada, não é? Então ela faz tudo isso, ela inflama com ira. Mas a Bíblia diz o quê? Não se irrita facilmente. Então, se você não se irrita facilmente, você não fica provocando, estimulando o outro a irar, desdenhando da outra pessoa, desfazendo da outra pessoa. Porque é o que mais acontece entre marido e mulher. Desfaz. Não suspeita mal. Significa não tem maus pensamentos ou pensamentos malignos voltados às pessoas amadas. Não se alegra com a iniquidade. Alegrar-se, ser contente, regozijar-se excessivamente. E iniquidade é algo que você sabe fazer, mas não faz. Ora, como você sendo pai de família e sabe que tal coisa é errada, é contrária à palavra de Deus, e no entanto você se mostra alegre vendo os componentes da sua família agindo de forma errada. Esposa e filho. Ou seja quem for. Você não pode se alegrar com a iniquidade.
ficar contente, se regozijar, aprovar iniquidade, aprovar, assinar embaixo. Se querem viver de forma errada, se querem viver iniquidade, mas que sabe que não tem a sua aprovação, que você não aprova, você é contra aquilo, seja claro nisso. Caso contrário, no dia do julgamento, serão os primeiros a apontar o dedo e dizer, você não me disse, você não me avisou, você sabia que estava errado, no entanto me deixou ir para o inferno. Então, antes que te acuse no dia do juízo, mostre primeiro a acusação de Deus, o julgamento de Deus sobre eles, para que eles saibam, se hoje é duro estarem diante da palavra e sabendo o que é certo e o que é errado, muito mais duro será no tribunal, quando tudo vir à tona. Quando nada pode, nenhum pensamento, nada poderá ficar escondido ali, diante do juiz de toda a terra. Mas diz, mas alegra-se com a verdade, alegrar-se com, tomar parte da alegria do outro, alegrar-se junto, se congratular com aquilo que é correto. Mas não, quando faz coisa ruim, batemos. Quando faz coisa boa, nem olhamos. E aí? Não incentivamos quando faz coisa boa. Não damos nenhum incentivo quando faz alguma coisa que realmente está certo. Tem que haver incentivo. Se a comida ficou salgada demais, quebra o prato. Mas no dia que faz aquela feijoada gostosa, nem diz, né? Antes diz, para não dar o braço a torcer, diz, aqui eu comi lá no bar, estava melhor na quarta-feira passada. A comida eu comi na casa de fulano, aquela sim. Né? Mas outra coisa aqui sobre o amor. Tudo sofre. Ele tudo sofre. Sabe o que significa isso? Cobrir com o silêncio. Cobrir com o silêncio. A vontade sua é dizer, ele faz isso, ele faz aquilo, ela disse isso, ela me trata desse jeito. No entanto, você ama. E por amar, você encoberta. Cobre com o silêncio. Manter segredo. Ocultar. Esconder. Isso é para casais. Isso é para casais. Se o casal não tem essa tática de vida a dois, estará em problema sério. Quando sabem muito do casal, se torna algo, se torna fraco, né? Sim, isso, e também. Então ele tudo sofre. Cobrir com silêncio, manter segredo, ocultar, esconder. E o que significa isto? Ocultar isenta os erros e falta dos outros. Encobrir para manter distante algo que ameaça. Aguentar contra, resistir contra. E assim amadurecer, tolerar, contentar-se. Por isso que diz, o amor tudo sofre. Mas outra designação, para irmos concluindo. Tudo crê. Significa estar comprometido a se oferecer em confiança com a outra pessoa. Estar comprometido à confiança de alguém. Pensar ser verdade. Vê, aí que está, meu amigo. Porque se eu aprendo, se eu tenho um par, e eu aprendi da parte de Deus que eu devo confiar e crer naquela pessoa, então se ela mente para mim, se esta pessoa me engana, se esta pessoa faz tudo isso que estamos falando aqui, imagine que preço ela não terá que pagar diante de Deus por ter usado a minha boa fé para com ela. Porque diz que é tudo crer. Significa que você está comprometido a esta pessoa. Você se oferece em confiança para com essa pessoa. Você abre mão. Vê? Você está comprometido a confiar nela. E em pensar ser verdade o que ela diz que faz ou não faz. Ser persuadido. Debitar, pôr confiança nesta pessoa. Então isto é muito sério, a responsabilidade que se tem entre marido e mulher e assim sucessivamente. E Paulo continua, o amor tudo espera. Espera ardentemente. E diz, o amor tudo suporta. Suportar, aceitar pacientemente, esperar porque tem o tempo dele, tem o tempo dela. Você quer que as coisas mudem hoje, que melhore hoje, mas aquilo é uma natureza diferente. Lembre-se, quando você casa com alguém, você não só casa com aquela pessoa, você casa com toda a família daquela pessoa. E aquela pessoa traz outra estrutura, é outro lar, é outro aprendizado, é outra atmosfera, é outra forma. E agora você quer mudar, quer que seja do seu jeito ou do jeito que era a sua família? Não, você vai ter que esperar pacientemente até que os dois estejam tão comprometidos e formar o próprio lar, ter a sua própria forma de agir. Tudo espera. Permanecer com, ser paciente com, sofrer, ficar com, demorar-se, sobreviver, não retirar-se ou fugir, preservar.
sob falta de sorte e testes, reter rápido a fé em alguém, resistir, sustentar corajosamente e calmamente, e em todos os sentidos. E a última coisa diz, são 16 coisas que Paulo fala, né? E a última ele diz assim, o amor nunca falha. E este falha significa cair fora de, sair de, abandonar, vê? De forma metafórica, é cair de uma coisa, perdê-la, quer dizer, falhou. Realmente, se tem amor, então por que você vai cair fora? Você vai sair de, você vai abandonar a. E assim sucessivamente. Vamos nos colocar de pé? E o restante eu quero deixar para o próximo culto, se o Senhor nos permitir. Se você tem esse tipo de amor pelo esposo ou pela esposa, você terá todos esses atributos de amor também. Se você tem o tipo de amor que Paulo escreveu aqui, aquele amor que ele disse ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, mas não tivesse amor, o que é que eu sou? Então ele mostra que este amor não está tratando apenas de amor carnal. Isto é o amor de Deus. Agora, quando você casa com uma pessoa apenas com pensamentos carnais, com desejos carnais, com amor humano, físico, amor filéu, isso não vai longe, meu amigo. Mas quando você é unido pelo amor de Deus, e ali tem não só união de corpos, mas união de alma, de espírito, os dois no só propósito, a ponto de a Bíblia dizer que os dois se tornam uma só carne, então é melhor começarem a tratar disso e desenvolver estes atributos que têm que estar neste amor. Amém? Amém. Senhor, e assim nós encerramos este culto, pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas, pedindo perdão por nossos pecados e agradecendo ao Senhor por o Senhor sempre esclarecer as nossas vidas quanto àquilo que são a Tua verdade. Perdoa-nos, Pai, porque somos frágeis e fracos e que constantemente estamos falhando na Tua presença. E quando viemos ao culto e aprendemos sobre a Tua palavra, é porque nós desejamos ser pessoas melhores diante do Senhor. Ajuda-nos, Pai, a ser um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor esposo, um melhor filho, o melhor empregado, o melhor patrão, o melhor motorista. Sim, Pai, que possamos ter paciência para com as coisas, que possamos dispensar amor para as pessoas que nos rodeiam, mesmo as pessoas sabendo, tendo certeza que tal ser nos odeia, nos persegue, nos maltrata, que também nós possamos tratar com essas pessoas com aquele amor que o Senhor estabeleceu na Tua palavra, que não haja ódio em nossos corações, que possamos vencer o mal com o bem e não revidando o mal com o mal. Ajuda-nos, Senhor, e nos estabelece naquilo que é o centro da Tua vontade para a glória do Teu nome, pois te pedimos nesse precioso nome que colocaste em Teu amado Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E assim está concluído. Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado os que vieram. E até o culto de domingo à noite, se o Senhor nos permitir. Amanhã teremos culto evangelístico em Vaza Paulista.